Como já disseram os grandes profissionais, quer ambientar uma cena, taca fumaça nela. É com essa frase simples que eu começo esse vídeo, apesar de ser uma técnica que vai somar muito no seu trabalho artístico. Então vamos nessa para o tutorial de como criar luz atmosférica. Estou com o meu arquivo aberto e configurado, mas antes eu quero aconselhar para você assistir esse meu vídeo aqui em cima no card, que é onde eu ensino como configurar corretamente um arquivo. Então se você não sabe sobre isso e quer continuar assistindo essa aula sem ver esse vídeo, tudo bem, mas fica na sua responsabilidade. Então aqui hoje eu vou ensinar como criar essa luz atmosférica nessas luzes desse poste iluminado. E que frase mais complicada eu falei aqui agora, hein? Mas então a primeira coisa vai ser fazer o formato dessa minha luz. Eu posso utilizar várias ferramentas, como por exemplo Polygonal Tool, ou aqui eu vou utilizar a minha Pen Tool. Então eu vou clicar nela, vou dar um primeiro clique aqui na minha extremidade da luz e vou fazer um traço um pouco aberto aqui. Vou dar um clique, nesse segundo um pouco mais fechado, dar outro clique, vou clicar aqui na extremidade novamente e vou fechar esse ajuste então clicando nesse primeiro ponto, mas eu não vou simplesmente clicar nele, eu vou clicar, segurar e arrastar o meu mouse para fazer essa barriga aqui. Continuando com a minha Pen Tool selecionada, eu posso dar um clique com o botão direito do mouse no meio da tela e ir em Make Selection. Ou ainda mais fácil, eu posso também segurar o Ctrl ou Command e dar um Enter no teclado e o Photoshop vai fazer essa seleção também. Agora eu tenho uma infinidade de ferramentas para utilizar e criar esse efeito, mas nesse caso aqui eu vou utilizar o Hue Saturation. Então eu vou criar um Hue Saturation, o Photoshop automaticamente já pega a informação dessa minha seleção e joga aqui dentro da máscara dele. Eu posso entrar dentro dela segurando o Alt e dando clique para ver se está tudo certo. Está tudo certo, então eu vou voltar para a minha fotografia e agora dentro do Hue Saturation eu vou adicionar uma ferramenta, o Colorize. Então vou ativar ele, eu vou encontrar uma cor parecida com a iluminação desse meu poste, aqui na aba de Hue, era para ser uma seta isso daqui, mas eu vou colocar uma cor um pouco mais próxima de laranja aqui, um pouco maior a saturação e jogar o Lightness lá para frente. A nossa seleção está muito dura, isso está muito feio ainda, eu sei disso. Então eu vou começar a ajustar. E o interessante do Photoshop salvar a informação dessa seleção aqui na máscara é que eu posso adicionar um feather agora. Então eu vou clicar na minha máscara e aqui nas propriedades eu posso adicionar um feather no valor um pouco alto, como próximo de 30,4, perfeito. E agora também o nosso efeito, né, a nossa luz está muito forte ainda na cena, então vamos tirar como referência a vida real. A gente sabe que essa iluminação seria muito mais forte aqui perto da luz e ficaria perdendo um pouco mais de potência quanto mais chegasse perto do chão. Então eu vou ajustar agora essa transição aqui, até rimou agora, mas eu vou ajustar então essa transição e deixar essa transição um pouco mais suave dessa luz. Para fazer isso eu vou selecionar a minha máscara e ativar a ferramenta Gradient Tool. Eu vou configurar essa ferramenta Gradient Tool da cor preta para a cor preta também, porém com opacidade 100% na primeira e a opacidade 0% na segunda, isso daí é muito importante. Eu vou dar um OK e agora eu posso clicar, arrastar e soltar. Clicar, arrastar e soltar e fazer isso várias vezes até conseguir uma transição bem interessante aqui. Acho que aqui já está legal, talvez um pouco menos ainda. Certo, agora eu vou adicionar um Blend Mode nesse meu Hue Saturation para essa luz interagir um pouco mais com o cenário. Acredito que esses que trabalham com as luzes e acredito que o Linear Light ficou perfeito porque ele acabou iluminando um pouco mais aqui próximo desses LEDs. Certo, agora eu vou criar um último efeito, um último filtro, que vai ser um efeito para dar um pouco de diferença nessa minha luz, que ela está muito chapada ainda na tela, né? Então, para começar a fazer esse efeito, eu vou primeiro fazer uma outra seleção, então eu vou pegar a minha Pen Tool, ou apertar a letra P no teclado, vai selecionar a Pen Tool, eu vou dar novamente um clique aqui na extremidade, porém agora vai ser um pouco mais fechado aqui no centro dele. Então, um pouco mais aqui na extremidade. E faço novamente aquela barriga aqui. Só que agora um pouco diferente, em vez de apertar o Ctrl ou Command mais Enter, agora sim então eu vou clicar com o botão direito na tela, entrar em Make Selection e agora eu posso adicionar um feather aqui nessa minha seleção. Então eu vou adicionar um número alto como 40, dar um OK
e o Photoshop vai fazer a seleção pra gente. Agora, muito importante, eu vou criar uma nova layer zerada. Essa nova layer zerada vai estar o filtro dentro dela, então eu posso entrar aqui agora em filtro, em render e adicionar o clouds. O interessante desse clouds, dessas nuvens, é que ela não possui somente luz, ela possui luz e sombra, e essas duas cores foram configuradas através desses dois quadradinhos aqui de cores do Photoshop. Então, se eu quisesse uma cor diferente nas áreas de luzes, eu poderia mudar esse primeiro quadrado e o mesmo para as áreas de sombra. Porém, antes de fazer alguma coisa aqui, agora fica um pouco mais fácil para vocês entenderem como que eu vou mesclar esse efeito junto com o cenário também. Mas antes disso, eu vou retirar a minha seleção com Ctrl ou Command mais D. E agora sim eu posso adicionar um Blending Mode, que com certeza vai ser o Screen, para trabalhar junto com as sombras. Eu vou criar uma máscara também, através desse ícone. Na minha layer, vou pegar o meu gradiente que já está configurado e fazer novamente aquela transição aqui. Deixar o efeito um pouco mais suave. Acho que aqui está certo, já ficou legal. Eu posso ajustar um pouco a saturação, a opacidade na verdade do meu Hue Saturation. Então vou colocar a opacidade próximo de 60%, alguma coisa assim. Acho que já ficou um pouco mais interessante aqui também. Eu posso criar uma nova layer, isso daqui vai ficar interessante. Vou criar uma nova layer zerada também. Vou pegar o meu brush nessa cor amarela próxima da luz do poste e eu posso achatar esse meu brush, quase que eu falei a palavra errada aqui, mas eu posso achatar esse meu brush aqui nesse ícone redondo aqui. Vou deixar ele um pouco mais achatado, um pouquinho mais ainda. Posso trabalhar também com o meu opacity, o meu flow aqui, eu acho que tá legal, e vou dar uns 2 cliques aqui do lado. Eu vou também adicionar um Blend Mode in Screen, para a luz ficar um pouco mais vibrante aqui na cena. Talvez diminuir um pouco a opacidade desse meu efeito de Smoke, 80%, acho que ficou um pouco mais interessante. E agora então, por último, só falta eu adicionar essa mesma luz, esse mesmo efeito aqui nesse meu segundo poste. Então para isso, muito simples. Eu vou selecionar essas 3 layers e primeiro eu vou agrupar com Ctrl ou Command mais G. Agora eu vou duplicar esse grupo com Ctrl ou Command mais J. E por último eu posso fazer algumas modificações no seu tamanho e com certeza na sua posição também para ficar em cima desse segundo poste. Então para fazer isso também muito simples, eu vou dar o Ctrl ou Command mais T para abrir o meu Free Transform. Aqui clicando e segurando em qualquer um desses pontos brancos, eu posso, segurando o Alt também do teclado, desculpa, esqueci de avisar isso, mas eu posso segurar o Alt, clicar com o meu mouse e movimentar ele para cima e para baixo, e eu consigo ajustar o tamanho desse meu efeito, que está tudo dentro desse grupo. Então vou deixar um tamanho um pouco menor aqui, e agora clicando e segurando no meio desse meu quadrado, eu posso movimentar o efeito até chegar aqui e posicionar ele nessa segunda iluminação minha. Eu vou dar um Enter para fechar esse ajuste. E agora com certeza esse poste não vai ter a mesma iluminação desse primeiro aqui, porque ele está um pouco mais longe. Então eu vou ajustar um pouco a opacidade dele. Acredito que 50% vai ficar interessante, talvez um pouco mais forte, 70% ficou bem melhor. E agora sim, todas as luzes possuem uma certa tipo de atmosfera aqui presente. Com certeza e consequentemente a nossa cena possui muito mais volume também, e aqui o meu Hue Saturation fica aberto para fazer qualquer ajuste de cor ou luminância dele, ou seja, tudo perfeito. Chegamos ao final do vídeo, mas se esse tutorial ajudou você de alguma maneira, ajude o canal também com todo o pack YouTubístico. Se inscreva, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos e amigas. Isso vai estar me ajudando muito para estar produzindo mais conteúdo sempre, galera. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.